pelo MCASP, e lá a despesa é exibida por função de governo, lá no fluxo de caixa. E aqui no balanço financeiro eles colocaram tanto a receita como a despesa por fonte de destinação de recursos. O segundo elemento aqui no balanço financeiro também foi modificado. Eles criaram uma nova parcela aqui no balanço financeiro para evidenciar as transferências recebidas. Mas eu vou até deixar isso mais claro, para não ficar confundindo com as transferências correntes de capital que a gente recebe. Vou explicar aqui agora. Mas é um númerozinho também? É. Aí modificar aqui a equação. Transferências financeiras recebidas e as transferências financeiras concedidas. Isso aqui sempre existiu, pessoal, mas como eles não tinham um grupo em separado para serem registrados, os governos registravam como receita de despesa orçamentária, de forma indevida. Porque isso aqui não são fluxos eminentemente orçamentários. Quando é que eu tenho uma transferência financeira recebida e concedida? Aqui eu preciso entender que na administração pública existe a diferença entre os órgãos arrecadadores e os órgãos executores. Até em virtude da distribuição das competências do setor público. E qual é o objetivo de desconcentrar competências? Você permitir que aquela competência desconcentrada traga mais eficiência para a administração. É por isso que eu crio os órgãos, as entidades, porque espera-se que com a descentralização das competências você especialize mais o trabalho. E aí perceberam-se que fazia muito mais sentido você ter entidades específicas para arrecadar, porque você consegue municiá-la de estrutura capaz de fazer com que essa arrecadação seja potencializada. Que são os órgãos de fazenda. Quem é que arrecada aqui no estado do Ceará? Secretaria da Fazenda. Quem é que arrecada na Prefeitura de Fortaleza? Secretaria de Finanças do município. Quem é que arrecada no governo federal? Secretaria da Receita Federal. Isso não quer dizer que só eles arrecadam, mas quer dizer que eles são responsáveis por grande parte da arrecadação do governo. Em especial sua arrecadação própria, que provém dos seus tributos, contribuições, multas tributárias. Com que objetivo foi criar essa estrutura? Permitir que eu possa criar um corpo de servidores especializado em cobrar esses valores. Isso otimiza a busca pelo recurso. Só que esses órgãos que arrecadam, eles não executam políticas públicas. Executam as políticas públicas necessárias para garantir a condição do recurso entrar nos cofres do governo. Mas quem é que vai executar políticas públicas de educação? Aí eu vou criar uma estrutura específica para a educação. Porque isso, ao criar essa estrutura, eu começo a juntar nessa equipe pessoas que têm uma especialidade em educação e isso otimiza a prestação do serviço. Saúde, do mesmo jeito. Segurança pública, do mesmo jeito. Para não ficar aquela bagunça, vamos organizar aqui em departamentos, e cada departamento com a sua especialidade. Qual é o problema disso tudo? É porque quem executa não se preocupa em arrecadar. Quem executa só gasta. Quem arrecada só recebe. Como é que eu vou fazer quem executa ter dinheiro para poder gastar na execução das despesas? Quem arrecada repassa para quem executa. Quem arrecada repassa o recurso como transferência financeira concedida. Quem executa recebe como transferência financeira recebida. Isso não era disciplinado anteriormente. Aí tinha governo que colocava na receita orçamentária, tinha governo que colocava na despesa orçamentária esse recurso, tinha governo que não evidenciava e o balanço financeiro não batia, era uma confusão. Com a criação dessa lacuna aqui e permitindo-se que você controle esses fluxos de natureza financeira, o balanço agora baixa. Porque os órgãos que só executam despesa e não arrecadam, recebem recurso via transferência financeira. E o órgão que arrecada e não tem despesa,
repassa aquilo que ele transferiu para os órgãos executores como transferência concedida. Isso aqui no governo federal é o que nós chamamos de descentralização financeira de recursos. É aquela história da cota do repasse e do subrepasse, para quem já estudou, né? Aí eles contabilizam cota, repasse, subrepasse, via transferência recebida e concedida. A STN, que é quem concentra a arrecadação do tesouro. A Receita Federal arrecada, mas quem administra é a STN. Quando ela libera a cota, transferência financeira concedida. Quem recebe a cota, que é o Ministério, transferência financeira recebida. O Ministério descentraliza esses recursos, se for dentro da sua estrutura, é subrepasse. O Ministério que repassa o subrepasse, transferência concedida. A Secretaria lá do Governo Federal que recebe o subrepasse, transferência recebida. Quando a Secretaria recebeu o dinheiro e quer repassar para uma outra Secretaria, dentro da estrutura dela, quando ela repassa, transferência financeira concedida. Quando quem recebe o subrepasse, transferência financeira recebida. Quando a Secretaria que está com dinheiro quer transferir aquela política para uma Secretaria de um outro Ministério, quando ela repassa, que é um repasse, transferência financeira concedida. A Secretaria do outro Ministério, quando recebe o repasse, transferência financeira recebida. Professor, oi. Aqui na Receita Sanitária, a destinação dos recursos deve ser a destinação para não ser a origem do recurso? Porque é o seguinte, quando a gente fala fonte barra destinação de recursos, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, é que eu vou dizer aqui na classificação, esse dinheiro tem que ser destinado a quem? É a educação? É a saúde? É uma operação de crédito para saneamento básico? É um convênio para esporte? Aí você começa a criar suas fontes baseadas na destinação do recurso. Para quem trabalha na prática, é a fonte de recurso, aquelas fontes de recurso, fonte de tesouro, FECOP, convênios, operações de crédito. Então, eu vou quebrando as minhas fontes com base na destinação do recurso. Se a destinação for livre, fica uma fonte livre. Se a destinação for vinculada, para cada destinação é uma fonte específica. Aí assim eu vou demonstrando o que entrou e o que saiu no ano. Aí você vai poder verificar se o teu saldo de caixa por disponibilidade por fonte de recurso baixa com o balanço financeiro. Esse é o objetivo. Oi. Aqui dentro são os repasses intragovernamentais. Isso. E os intergovernamentais também. Aqui. Certo? Essas operações aqui só ocorrem entre entidades que pertencem ao mesmo orçamento. Tanto para quem tem um pouco de intimidade com o plano de contas, isso aqui é só para ilustrar, certo? Já que a Juliana perguntou, eu complemento. Transferência financeira recebida vai ser contabilizada como variação patrimonial aumentativa. Transferência financeira concedida vai ser contabilizada como variação patrimonial diminutiva. Quem conhece o plano de contas sabe que o plano de contas tem um quinto nível de consolidação. Esse quinto nível é 2. O que é o 2? Vou te botar na sinuca. O que é o 2? Lembra não? São 5 itens. O que é o 1? Tu sabe, você pode dizer não. O que é o 1? Não. O quinto nível, para quem sabe isso aqui? Tu sabe, não pode dizer não. Para quem sabe, para que serve o quinto nível de consolidação do plano de contas? Eu acabei de dizer. Para fazer a consolidação das contas. São 5 níveis de consolidação. Quem é o primeiro nível? É o primeiro nível. Consolidação. Quem é o segundo nível? Intragovernamental. Se essas transferências são... Eu comecei a falar sobre isso, né? Vou ter que explicar. A gente não tem questão sobre isso não, né? Infelizmente no curso desse não dá para abordar tudo, né? Já que eu comecei a falar. Turma, o plano de contas, isso aqui eu acho que eu falei, né? O plano de contas possui 7 níveis e 9 dígitos. Se não tiver dito isso, eu vacilei. Falou. É do C, G, D, I. Isso. S. Oi. C, G, S, D, S, I, S. Foi? É isso que eu falei, né? GTS. 1, 2, 3, 4, 5. Esse nível aqui, ó. Quem é esse aqui? Subtítulo.
No nível do subtítulo, ele pode ter 5 algarismos. Para que servem esses algarismos? Para que o governo federal faça a consolidação das contas públicas. E ele tem a obrigação de fazer até que dia a consolidação das contas públicas? Está na Constituição, viu? Direito constitucional. Está na Constituição. Até que dia tem que ser feita a consolidação das contas nacionais? 30 de junho. Do exercício subsequente. O exercício de 2015 tem que ter suas contas consolidadas até que dia? 30 de junho de 2016. Quem é que faz a consolidação? É a STN. Estados e municípios, portanto, precisam encaminhar as suas contas para a STN consolidar. Só que na hora que a STN recebe as contas de todo mundo, o que acontece? Tem um monte de operação que acontece entre eles. Da união com o município, da união com o estado, de estado com estado, de município com município. Faz sentido consolidar e sair somando essas operações que eles fazem entre si? Se eu quero o resultado do setor público, eu não posso considerar as transações entre o setor público no resultado consolidado. Porque senão eu vou começar a inflar demais os recursos. Por exemplo, eu sou a União, você é o governador do estado do Ceará. Eu fiz um convênio para você gastar o dinheiro. Você vai fazer a construção de uma cisterna. Aí eu passei o dinheiro para ti. Para mim foi despesa de transferência. Para você, você recebeu como receita de transferência. E você vai gastar e construir a cisterna com a despesa de capital. Se eu consolidar nossas contas, considerando todos os fluxos, o que vai acontecer? Uma despesa, uma receita e uma despesa. 2 despesas e uma receita. Aconteceram na prática 2 receitas e uma despesa? Só aconteceu uma despesa. Como é que eu faço para excluir, portanto, essas operações entre eu e você? Eu vou obrigar você, quando você for receber o dinheiro, você contabilizar esse dinheiro recebido como uma operação OFSS União. Eu já expliquei para vocês o que é o INTE-OFSS, Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. O que vai acontecer? Se tu marcou como INTE-OFSS União, e eu, quando repassei, marquei INTE-OFSS União, quando eu somar minha conta com a tua, eu vou pegar o 3. Aí não aparece nada. Agora eu sou o estado do Ceará e tu é o município de Fortaleza, e eu faço um convênio contigo e te repasso o recurso. Não vai acontecer a mesma coisa? O que é que eu faço, portanto, quando eu for repassar o recurso para você? Eu vou mandar você gravar e eu vou gravar também, quando eu repassar o recurso para você, Inter OFSS Estado. E se eu sou um município e faço isso contigo, sendo que você também é um município, não tem que excluir também? Quando a gente vai combinar, quando eu repassar o recurso que você gastar, quando você receber, perdão, um Inter OFSS município. Na consolidação esse aqui vai entrar? Na tua conta separada vai entrar? Na minha conta separada quando eu repassar vai entrar? Mas nas duas quando consolidar? O que é que diz o artigo 50, parágrafo 1º, acho que é, da LRF? Nas demonstrações conjuntas, excluir-se as operações intragovernamentais. O que é isso aqui? Intra-OFSS. Eu não estou transferindo dinheiro para uma entidade que pertence à minha estrutura. Então, todas essas transferências serão intra-OFSS. Foi o que você perguntou, Juliana. Então, vai sobrar só quem? Quem é que vai entrar na consolidação? Somente o que for gasto em consolidação. E quem é a consolidação? As transações que o governo faz com qualquer pessoa que não seja governo. Então, quando a STN receber as contas de todo mundo nesse plano de contas que já está padronizado, o que ela vai fazer? Só vai mandar rodar a consolidação, puxando no 5º nível o código 1. É para isso que serve esse 5º nível do plano de contas. Permitir as exclusões das duplicidades na consolidação das contas nacionais. Isso aqui é novinho, bem cheirosinho. Será que vai cair em prova isso aqui, hein? É isso que eu falei. Eu acho que isso aqui, se não já caiu, né? Eu acho que já caiu.
Então aqui é só para ilustrar, certo? As transferências, como são entre órgãos que pertencem ao mesmo orçamento, é uma VPA intra, VPD intra. O resto se repete. Só que ao invés de chamar de receita e despesa extra orçamentária, eu vou chamar de ingressos e desembolsos. Porque a STN não gosta da expressão receita e despesa extra orçamentária, porque elas não são receitas e despesas mesmo. Aí vai resolver mudar a nomenclatura. Mas se na prova cair receita e despesa extra, tem algum problema? Não, porque está na lei. A lei não foi revogada. Aí vem aqui o saldo do exercício anterior. E o saldo para o exercício seguinte. Certinho? Como é que agora é a equação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que calcula o 8? 1 mais 2 mais 3 mais 4, menos 5, menos 6, menos 7. Como é que é a variação do saldo de caixa de um ano para o outro? 8 menos 4. De outra forma, como é que calcula? 1 mais 2 mais 3, menos 5, menos 6, menos 7. O resto está tudo igual. E dessa forma dá para a gente começar a se divertir aqui. Professor, Oi. pergunta mais superficial. Então, como a lei não foi revogada, os municípios podem, se quiser, apresentar sua balança. Pode mais não. Só vai apresentar a partir de 2014 nessa estrutura aqui. Qual a implicação? Você não ter suas contas validadas pela STN. A STN estabeleceu na última alteração do manual que só vai dar quitação das contas dos governos que apresentarem suas demonstrações e seu plano de contas do jeito que ela estabeleceu. Justamente, a Constituição não diz que é condição necessária para que entre na consolidação das contas nacionais o município e o Estado enviarem para a União as suas contas? Para garantir que eles iriam enviar, estabeleceu-se na Constituição que a STN dá uma certidão de quitação das contas. Está na Constituição. Na Constituição Federal. Se os municípios e os estados não entregarem no prazo estabelecido pela Constituição Federal suas contas, eles não recebem quitação da STN. Ou seja, como se, as contas não estão hábeis para serem aprovadas pelo Tribunal de Contas. Tem que ter quitação. E a quitação é o envio. E aí agora eles só recebem as contas por nessa estrutura e nesse plano de contas, a partir de 2014. Não vão dar quitação, se as contas não forem entregues assim. Vamos lá, primeira questão. Rapaz, 45. tá aí programação e revisão financeira. É orçamento. Vai fazer isso. Eu vou estar na próxima aula, ver uma corrida de orçamento. É como eu comentei para vocês no começo do curso, a minha prioridade é focar na contabilidade pública. Dando tempo, a gente vê a parte de orçamento. Mas eu não podia deixar, por mais que não caia nenhuma questão de balanço, mas eu não posso deixar de passar a oportunidade de explicar os balanços para vocês, que é a parte mais importante da contabilidade. Né? Vamos lá. Ele quer na questão 1 que nós calculemos a despesa orçamentária e os recebimentos extra orçamentários. Se ele quer os recebimentos extra orçamentários, você vai ter que pensar em quê? Logo de cara. Bem na cabeça, meu amigo. Mas apagar. Tem que pensar não. Agora você vai apurar o resto a pagar para saber se ele quer ou não quer. Do jeito que ele botou aí, eu acho que ele quer. Não sei, vamos calcular. Ele quer que a gente calcule a despesa orçamentária e os recebimentos extra-orçamentários. Vamos lá, a despesa orçamentária, nós vamos pegar a despesa orçamentária empenhada, liquidada ou a paga?
Empenhada. Professor, mas não é um fluxo de caixa. Aí explicamos aqui porque é despesa empenhada, né? O que acontece? Se pegar a despesa empenhada, vai ter que pegar quem? O resto a pagar. Ah, sim, é a dica que eu dou a vocês. Se na prova ele não fala sobre resto a pagar e quer que você calcule o resultado financeiro de um ano para o outro e ele te dá a despesa paga, não precisa você pegar o resto a pagar. Se você botar a despesa paga na despesa orçamentária, não precisa colocar o resto a pagar. Facilita a hora de calcular. Porque eu só preciso colocar o resto a pagar se eu tiver colocado a despesa empenhada. Se ele não pediu nada de resto a pagar e quer só o saldo para o ano seguinte, me deu a despesa paga, não precisa colocar a despesa empenhada. Bota a paga direto e não coloca o resto a pagar. Dá o mesmo resultado. Vamos lá, vamos montar aqui de novo aqui o nosso balanço para rabiscar ele. Receita orçamentária, despesa orçamentária, transferências recebidas, transferências concedidas, ingresso extra orçamentário, desembolso extra orçamentário, saldo anterior, saldo seguinte. Vamos lá. Então ele quer a despesa orçamentária. Eu tenho que puxar quem? O empenho. Quais são os empenhos que tem aqui que eu tenho que colocar? Pessoal, encargos 8.700.000. Outras despesas correntes 300.000. Outras despesas correntes 3 milhões. Obras e instalações 2.400.000. Pronto, acho que isso aqui é a despesa orçamentária. Aí vamos lá. Qual seria, logo de cara, os ingressos, os recebimentos, sejam orçamentários, que eu teria que colocar? Investimento. Tá faltando? 2.500 de equipamento e material permanente. Foi, pulei. Só faltava aqui. Então, de cara, antes de calcular o resto a pagar, vamos atrás das informações de entradas compensatórias, ver se tem alguma. Aí tem a liquidação, não é, né? Pagamento também não é. Aí ele botou aqui pagamento de resto a pagar processado, não é. Recebimento de depósito calção, valor de 120 mil. Isso aí é, não é? Uma entrada compensatória? Então vem pra cá, ó. 120 mil. Aumento do ativo mobilizado por reavaliação, não é. Pronto. Para fecharmos a resposta, precisamos calcular o resto a pagar. Só que para calcular o resto a pagar, eu tenho que saber primeiro a despesa empenhada, né? Quanto é que dá aqui? 16.900. E aí, para poder chegar à despesa paga, eu tenho que somar os pagamentos aqui, ó. Aqui o pagamento, ó. É 7.800 mais 280 dá 8.080. Ixi, eu queria mais de cabeça, tá osso, né? Dá 2.850? 2.850.000 reais a pagar. Pronto, para quem quiser calcular o resto a pagar aí depois com calma, é só pegar a despesa empenhada menos a despesa paga. Ah, professor, não tem que distinguir o resto a pagar processado do não processado, não? Não. Você só vai distinguir o processado do não processado se ele pedir na questão. Mas ele não pediu. Então, para calcular o resto a pagar direto, é só pegar a despesa empenhada menos a despesa paga. Que a Angeliana fez a conta ali, deu 2.850. Então aqui vai dar quanto? 857, né? 2.970, se não fiz a conta errada. A despesa empenhada, 16.900. A receita extra orçamentária, no caso os recebimentos extra orçamentários, 2.970. Resposta letra A. Certo? Alguma dúvida? Viu como quando fala em recebimento extra orçamentário tem que pensar no resto a pagar? Tem que ser automático, para você não correr risco. Falou em receita extra orçamentária, meu amigo, tem que calcular o resto a pagar. Ó, a segunda questão, ele trata de informações para calcular o balanço financeiro e ele quer o saldo em espécie do exercício de 2013. Então ele quer que a gente calcule todo o balanço.
A não ser que ele tivesse me dado a informação do ano anterior, né? Deixa eu ver se ele deu. Deu não? Mesmo que ele tivesse me dado, eu tinha como calcular não. Ou seja, ele quer, na verdade o que ele quer é que a gente calcule apenas a variação do saldo em espécie decorrente das operações do ano. Então não interessa pra gente saber de fato o saldo anterior. E quer que a gente faça o quê? Portanto, que calcule a variação do caixa pegando apenas as transações. Ele quer só a variação da disponibilidade de um ano para o outro. Nós vamos ter que fazer o quê? Somar o 2 e o 3, subtrair o 5, o 6 e o 7. Então eu vou ter que calcular a receita orçamentária, verificar se tem alguma transferência recebida, somar os ingressos dos eixos orçamentários, subtrair a despesa orçamentária, verificar se tiver alguma transferência concedida e subtrair os desembolsos extra-orçamentários. Vamos lá. Começando pela receita orçamentária. Terminador de copiar? Só tem esse problema, que eu passo muito rápido. Bate uma foto aí que é melhor. Copia. Previsão da receita e fixação da despesa. Vai entrar aqui? Lançamento de receita tributária. Vai entrar? E a arrecadação da receita tributária vai entrar? Vai. 28 milhões aqui, ó. Eu vou cortar 3 zeros para ver se cabe aqui. Mas que no R não foi escrever esse negócio. Mas é 28 milhões. Estou colocando 3 zeros a menos só para facilitar aqui as contas. Lançamento e arrecadação de receitas de serviços. Valor de 6 milhões. Se houver arrecadação, vai entrar aqui, né? Lançamento e arrecadação de outras receitas correntes. Multas de juros de mora, 500 mil. Vai entrar aqui, ó. Na arrecadação. Recebimento de créditos tributários inscritos em dívida ativa, 800 mil. Teve arrecadação, então vai entrar aqui, ó. Arrecadação da receita com alienação de bens de 2 milhões. Teve arrecadação, vai entrar aqui. Pronto, aqui é a receita orçamentária. Qual é a despesa que vai entrar ali? É o empenho, a liquidação ou o pagamento? É isso que eu quero que você me responda. Se você na hora da prova fosse botar a informação aí, você colocar ali o quê? O empenho, a liquidação ou o pagamento? Ele está pedindo reza a pagar? Não. Bote pagamento direto. E aí você não precisa escrever reza a pagar. Ele dá o pagamento? Dá, né? Então eu vou escrever, eu vou colocar o empenho para escrever reza a pagar para quê? Para nada. Ele não está pedindo isso. Pode ir direto para o pagamento. Vamos lá, vamos colocar o pagamento. Pagamento da despesa para o pessoal. 18 milhões. Pagamento de serviço terceiro de pessoa jurídica. 1 milhão e 900. Pagamento de outras despesas correntes, material de consumo. 5 milhões e 500. Pagamento de investimentos, obras e instalações. 1 milhão e 600. Pagamento de inversões financeiras. 5 milhões e 900. Aqui vai dar despesa orçamentária. Tem algum? Oi? É o seguinte, se ele não quer saber o resto a pagar, então eu posso fazer direto pelo pagamento. Se ele não te pediu a receita extra orçamentária, ou não te pediu a despesa orçamentária, que são os lugares onde tem reza a pagar, pode estar tudo pelo pagamento. Ele não quer nem o saldo de caixa? Ele me dá a informação do pagamento? Dá. Eu vou até colocar aqui, isso aqui é o pago, certo? Então pode ir para o pago direto, eu não preciso escrever reza a pagar. É um trabalho a menos que eu tenho. Aí eu não tenho que calcular a receita extra, nem a despesa extra? Ou Não, o que acontece é ele te dar a informação do empenho e não dá o pagamento. Aí eu preciso calcular mais a pagar. Mas ele deu o pagamento, eu vou para o pagamento direto. Tá. Certo? Tá. Aí vamos lá. Teve pagamento de réis a pagar processados, 2.700. Pagamento de réis a pagar processado é desembolso extra orçamentário. Teve devolução de depósitos calções, no valor de 200 mil. Devolução de depósito calção é uma saída compensatória. Teve mais alguma coisa aqui para entrar? Não. Aqui dá 2.900. Aqui dá
3.400, 27.300. Aqui, 32.900. Quanto é que foi o total do desembolso as saídas da disponibilidade? 32.900 mais 2.900. 3 e 2, 5, deu 35.800. E o total de ingressos foram 37.300. 37.300 menos 35.800. 8 para 13, 5 vai 1, 5 1, 6 para 7, 1. 1.500.000. O caixa aumentou de um ano para o outro. Letra B. Dúvidas? Viu como foi mais fácil ter pego a despesa pelo pago? Você poderia ter pego o empenho e ter inscrito o resto a pagar? Poderia, mas só teria trabalho. Não valeria a pena. Então a dica que eu deixo para vocês: se ele quer o saldo seguinte e te deu as informações para você calcular pelo pago, não pegue o resto a pagar não. Só use o resto a pagar se ele pedir o ingresso extra ou a despesa orçamentária. Ele vai aumentar o saldo de caixa do ano seguinte. Ele não quer dizer que é um superávit financeiro, mas ele aumenta o saldo de caixa do ano seguinte. Ele só não é superávit financeiro por quê? Porque eu não tenho no balanço financeiro as obrigações de anos anteriores. Mas eu posso dizer com toda certeza que o ativo financeiro aumentou em 1.500.000. Mas esse 1.500.000 não é o saldo seguinte, não. Não, o saldo seguinte aumentou em 1.500.000. Ele não me deu o saldo seguinte, ele não me deu o saldo anterior para calcular. Se ele tivesse me dado o saldo anterior, eu calculava o seguinte. Não é o saldo de 2013. Não, ele aumentou em 2013. Tanto ele colocou aqui na pergunta. Ó. O aumento do saldo em espécie. Ele não disse que era o saldo em espécie, é o aumento. Oi. Mas isso aí é essa variação, né? O saldo do exercício anteriormente, o saldo do seguinte, é isso aí. É isso aqui. Aqui eu posso concluir com certeza. É só dizer assim, aqui é X, aqui é 1.500 mais X. Quanto é o valor aqui? Não sei. Aí se eu cortar esse aqui com esse aqui, só fica a variação. E o resultado financeiro é o saldo do exercício seguinte ou essa variação? Não, esse aqui é o resultado financeiro do exercício. Do exercício. Né? O saldo de caixa aumentou em 1.500.000. Isso quer dizer que isso aqui é superávit financeiro? Não. Eu precisava ter as obrigações dos anos anteriores para confirmar isso. Aí no cartão auxiliar, o saldo financeiro vier mencionando lá, a gente vai somar aí nas Isso. Aí você pega. Porque tem duas formas de calcular o resultado financeiro. Se ele me dá os saldos, que é o mais fácil, é só pegar o seguinte menos o anterior. Ele não me deu, eu tenho que pegar o que recebe o subrepasse, transferência recebida. Quando a secretaria recebeu o dinheiro e quer repassar para uma outra secretaria dentro da estrutura dela, quando ela repassa, transferência financeira concedida. Quem recebe o subrepasse, transferência financeira recebida. Quando a secretaria que está com dinheiro quer transferir aquela política para uma secretaria de um outro ministério, quando ela repassa, que é um repasse, transferência financeira concedida. A secretaria do outro ministério, quando recebe o repasse, transferência financeira recebida. Professor? Oi. Aqui na receita orçamentária, a destinação dos recursos deve ser a destinação para não ser a origem. Porque é o seguinte, quando a gente fala fonte barra destinação de recursos, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, é que eu vou dizer aqui na classificação, esse dinheiro tem que ser destinado a quem? É a educação? É a saúde? É uma operação de crédito para saneamento básico? É um convênio para esporte? Aí você começa a criar suas fontes baseadas na destinação do recurso. Para quem trabalha na prática, é a fonte de recurso, aquelas fontes de recurso, fonte tesouro, FECOP, convênios, operações de crédito. Então, eu vou quebrando as minhas fontes com base na destinação do recurso. Se a destinação for livre, fica uma fonte livre. Se a destinação for vinculada, para cada destinação é uma fonte específica. Aí assim eu vou demonstrando o que entrou e o que saiu no ano. Aí você vai poder verificar se o teu saldo de caixa por disponibilidade por fonte de recurso baixa com o balanço financeiro. Esse é o objetivo. Oi. Aqui tem são os repasses intragovernamentais. Isso. E os intergovernamentais também. Aqui. Certo?
ocorrem entre entidades que pertencem ao mesmo orçamento. Tanto, para quem tem um pouco de intimidade com o plano de contas, isso aqui é só para ilustrar, certo? Já que a Juliana perguntou, eu complemento. Transferência financeira recebida vai ser contabilizada como variação patrimonial aumentativa. Transferência financeira concedida vai ser contabilizada como variação patrimonial diminutiva. Quem conhece o plano de contas sabe que o plano de contas tem um quinto nível de consolidação. Esse quinto nível é 2. O que é o 2? Vou te botar na sinuca. O que é o 2? Lembra não? São 5 itens. O que é o 1? Tu sabe, não pode dizer não. O que é o 1? Não. O quinto nível, para quem sabe isso aqui? Tu sabe, não pode dizer não. Para quem sabe, para que serve o quinto nível de consolidação do plano de contas? Eu acabei de dizer. Para fazer a consolidação das contas. São 5 níveis de consolidação. Quem é o primeiro nível? É o primeiro nível. Consolidação. Quem é o segundo nível? Intragovernamental. Se essas transferências são... Eu comecei a falar sobre isso, né? Vou ter que explicar. A gente não tem questão sobre isso não, né? Infelizmente no curso desse não dá para abordar tudo, né? Já que eu comecei a falar. Turma, o plano de contas, isso aqui eu acho que eu falei, né? O plano de contas possui 7 níveis e 9 dígitos. Se não tiver dito isso, eu vacilei. Falou. É do C, G, T, I. Isso. SS. Oi. C, G, S, D, S, I, S. Foi? É isso que eu falei, né? GTS. 1, 2, 3, 4, 5. Esse nível aqui, ó. Quem é esse aqui? Subtítulo. No nível do subtítulo, ele pode ter 5 algarismos. Para que servem esses algarismos? Para que o governo federal faça a consolidação das contas públicas. E ele tem a obrigação de fazer até que dia? A consolidação das contas públicas. Está na Constituição, viu? Direito constitucional. Está na Constituição. Até que dia tem que ser feita a consolidação das contas nacionais? 30 de junho. Do exercício subsequente. O exercício de 2015 tem que ter suas contas consolidadas até que dia? 30 de junho de 2016. Quem é que faz a consolidação? É a STN. Estados e municípios, portanto, precisam encaminhar as suas contas para a STN consolidar. Só que na hora que a STN recebe as contas de todo mundo, o que acontece? Tem um monte de operação que acontece entre eles. Da união com o município, da união com o estado, de estado com estado, de município com município. Faz sentido consolidar e sair somando essas operações que eles fazem entre si? Se eu quero o resultado do setor público, eu não posso considerar as transações entre o setor público no resultado consolidado. Porque senão eu vou começar a inflar demais os recursos. Por exemplo, eu sou a União, você é o governador do estado do Ceará. Eu fiz um convênio para você gastar o dinheiro. Você fazer a construção de uma cisterna. Aí eu passei o dinheiro para ti. Para mim foi despesa de transferência. Para você, você recebeu como receita de transferência. E você vai gastou e construiu a cisterna com a despesa de capital. Se eu consolidar nossas contas, considerando todos os fluxos, o que vai acontecer? Uma despesa, uma receita e uma despesa. 2 despesas e uma receita. Aconteceram na prática 2 receitas e uma despesa? Só aconteceu uma despesa. Como é que eu faço para excluir, portanto, essas operações entre eu e você? Eu vou obrigar você, quando você for receber o dinheiro, você contabilizar esse dinheiro recebido como uma operação OFSS União. Eu já expliquei para vocês o que é o INTE-OFSS, Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. O que vai acontecer? Se tu marcou como INTE-OFSS União, e eu, quando repassei, marquei INTE-OFSS União, quando eu somar minha conta com a tua, não vou pegar o 3. Aí não aparece nada. Agora eu sou o estado do Ceará e tu é o município de Fortaleza, e eu faço um convênio contigo e te repasso o recurso.
Não vai acontecer a mesma coisa? O que é que eu faço, portanto, quando eu for repassar o recurso para você? Eu vou mandar você gravar e eu vou gravar também, quando eu repassar o recurso para você, Inter, OFSS, Estado. E se eu sou um município, faço isso contigo, sendo que você também é um município, não tem que excluir também? Quando a gente vai combinar, quando eu repassar o recurso que você gastar, quando você receber, perdão, um Inter, OFSS, município. Na consolidação, esse aqui vai entrar? Na tua conta separada vai entrar? Na minha conta separada, quando eu repassar, vai entrar? Mas nas duas, quando consolidar? O que é que diz o artigo 50, parágrafo 1º, acho que é, da LRF? Nas demonstrações conjuntas, exclui-se as operações intragovernamentais. O que é isso aqui? Intra-OFSS. Eu não estou transferindo dinheiro para uma entidade que pertence à minha estrutura? Então, todas essas transferências serão intra-OFSS. Foi o que você perguntou, Juliana. Então, vai sobrar só quem? Quem é que vai entrar na consolidação? Somente o que for gasto em consolidação. E quem é a consolidação? As transações que o governo faz com qualquer pessoa que não seja governo. Então, quando a STN receber as contas de todo mundo nesse plano de contas que já está padronizado, o que ela vai fazer? Só vai mandar rodar a consolidação, puxando no 5º nível o código 1. É para isso que serve esse 5º nível do plano de contas. Permitir as exclusões das duplicidades na consolidação das contas nacionais. Isso aqui é novinho, bem cheirosinho. Será que vai cair em prova isso aqui, hein? É isso que eu falei. Eu acho que isso aqui, se não já caiu, né? Eu acho que já caiu. Então aqui é só para ilustrar, certo? As transferências, como são entre órgãos que pertencem ao mesmo orçamento, é uma VPA intra, VPD intra. O resto se repete. Só que ao invés de chamar de receita e despesa extra-orçamentária, eu vou chamar de ingressos e desembolsos. Porque a STN não gosta da expressão receita e despesa extra-orçamentária, porque elas não são receitas e despesas mesmo. Aí ela resolveu mudar a nomenclatura. Mas se na prova cair receita e despesa extra, tem algum problema? Não, porque está na lei. A lei não foi revogada. Aí vem aqui o saldo do exercício anterior. E o saldo para o exercício seguinte. Certinho? Como é que agora é a equação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que calcula o 8? 1 mais 2 mais 3 mais 4, menos 5, menos 6, menos 7. Como é que é a variação do saldo de caixa de um ano para o outro? 8 menos 4. De outra forma, como é que calcula? 1 mais 2 mais 3, menos 5, menos 6, menos 7. O resto está tudo igual. E dessa forma dá para a gente começar a se divertir aqui. Professor, Oi. pergunta mais superficial. Então, como a lei não foi revogada, os municípios podem, se quiser, apresentar sua balança dessa. Pode mais não. Só pode apresentar a partir de 2014 nessa estrutura aqui. Qual a implicação? Você não ter suas contas validadas pela STN. A STN estabeleceu na última alteração do manual que só vai dar quitação das contas dos governos que apresentarem suas demonstrações e seu plano de contas do jeito que ela estabeleceu. Justamente, a Constituição não diz que é condição necessária para que entre na consolidação das contas nacionais o município e o Estado enviarem para a União as suas contas?
Para garantir que eles iriam enviar, estabeleceu-se na Constituição que a STN dá uma certidão de quitação das contas. Essa Constituição. Na Constituição Federal. Se os municípios e os estados não entregarem no prazo estabelecido pela Constituição Federal suas contas, eles não recebem quitação da STN. Ou seja, as contas não estão hábeis para serem aprovadas pelo Tribunal de Contas. Tem que ter quitação. E a quitação é o envio. E aí agora eles só recebem as contas por nessa estrutura e nesse plano de contas, a partir de 2014. Não vão dar quitação, se as contas não forem entregues assim. Vamos lá, primeira questão. Rapaz, 45. Tá aí, programação e execução financeira. É orçamento. Vai fazer isso. Eu vou estar na próxima aula, ver uma corrida de orçamento. É como eu comentei para vocês no começo do curso, a minha prioridade é focar na contabilidade pública. Dando tempo, a gente vê a parte de orçamento. Mas eu não podia deixar, por mais que não caia nenhuma questão de balanço, mas eu não posso deixar de passar a oportunidade de explicar os balanços para vocês, que é a parte mais importante da contabilidade. Né? Vamos lá. Ele quer na questão 1 que nós calculemos a despesa orçamentária e os recebimentos extra orçamentários. Se ele quer os recebimentos extra orçamentários, você vai ter que pensar em quê? Logo de cara. Bem na cabeça, meu amigo. Mas a pagar. Não tem que pensar não. Agora você vai apurar o resto a pagar para saber se ele quer ou não quer. Do jeito que ele botou aí, eu acho que ele quer. Não sei, vamos calcular. Ele quer que a gente calcule a despesa orçamentária e os recebimentos extra-orçamentários. Vamos lá, a despesa orçamentária, nós vamos pegar a despesa orçamentária empenhada, liquidada ou a paga? Empenhada. Professor, mas não é um fluxo de caixa? Explicamos aqui porque é a despesa empenhada, né? O que acontece? Se pegar a despesa empenhada, vai ter que pegar quem? O resto a pagar. Ah, sim, é uma dica que eu dou a vocês. Se na prova ele não fala sobre resto a pagar e quer que você calcule o resultado financeiro de um ano para o outro e ele te dá a despesa paga, não precisa você pegar o resto a pagar. Se você botar a despesa paga na despesa orçamentária, não precisa colocar o resto a pagar. Facilita a hora de calcular. Porque eu só preciso colocar o resto a pagar se eu tiver colocado a despesa empenhada. Se ele não pediu nada de resto a pagar e quer só o saldo para o ano seguinte, me deu a despesa paga, não precisa colocar a despesa empenhada. Bota a paga direto e não coloca o resto a pagar. Dá mesmo resultado. Vamos lá, vamos montar aqui de novo aqui o nosso balanço para rabiscar ele. Receita orçamentária, despesa orçamentária, transferências recebidas, transferências concedidas, ingresso extra orçamentário, desembolso extra orçamentário, saldo anterior, saldo seguinte. Vamos lá. Então ele quer a despesa orçamentária, eu tenho que puxar quem? O empenho. Quais são os empenhos que tem aqui que eu tenho que colocar? Pessoal, encargos, 8.700.000. Outras despesas correntes, 300.000. Outras despesas correntes, 3 milhões. Obras e instalações, 2.400.000. Pronto, acho que isso aqui é a despesa orçamentária. Aí vamos lá. Qual seria, logo de cara, os ingressos, os recebimentos, sejam orçamentários, que eu teria que colocar? investimento. Tá faltando? Então, 2.500 de equipamento e material permanente. Foi, pulei. Só faltava aqui. Então, de cara, antes de calcular o resto a pagar, vamos atrás das informações de entradas compensatórias, ver se tem alguma. Aí tem a liquidação, não é, né? Pagamento também não é. Aí ele botou aqui pagamento de resto a pagar processado, não é. Recebimento de depósito calção, valor de 120 mil. Isso aí é, não é? Uma entrada compensatória? Então vem pra cá, ó. 120 mil. Aumento do ativo mobilizado por reavaliação, não é. Pronto. Para fecharmos a resposta, precisamos calcular o resto a pagar. Só que para calcular o resto a pagar eu tenho que saber primeiro a despesa empenhada, né?
Quanto é que dá aqui? 16.900. E aí, para poder chegar à despesa paga, eu tenho que somar os pagamentos aqui, ó. Aqui o pagamento, ó. É 7.800 mais 280 dá 8.080. Ixi, eu cresço mais de cabeça, tá osso, né? Resta a pagar Dá dá 2.850 2.850? 2.850.000 reais a pagar. Pronto, para quem quiser calcular o resto a pagar aí depois com calma, é só pegar a despesa empenhada menos a despesa paga. Ah, professor, não tem que distinguir o resto a pagar processado do não processado, não? Não. Você só vai distinguir o processado do não processado se ele pedir na questão. Pelo MCASP. E lá a despesa é exibida por função de governo, lá no fluxo de caixa. E aqui no balanço financeiro eles colocaram tanto a receita como a despesa por fonte de destinação de recursos. O segundo elemento aqui no balanço financeiro também foi modificado. Eles criaram uma nova parcela aqui do balanço financeiro para evidenciar as transferências recebidas. Mas eu vou até deixar isso mais claro, para não ficar confundindo com as transferências correntes de capital que Esse negócio novo? a gente recebe. Vou explicar aqui agora. Mas é um númerozinho também? É. Aí modificar aqui a equação. Transferências financeiras recebidas e as transferências financeiras concedidas. Isso aqui sempre existiu, pessoal, mas como eles não tinham um grupo em separado para serem registrados, os governos registravam como receita de despesa orçamentária, de forma indevida. Porque isso aqui não são fluxos eminentemente orçamentários. Quando é que eu tenho uma transferência financeira recebida e concedida? Aqui eu preciso entender que na administração pública existe a diferença entre os órgãos arrecadadores e os órgãos executores. Até em virtude da distribuição das competências do setor público. E qual é o objetivo de desconcentrar competências? Você permitir que aquela competência desconcentrada traga mais eficiência para a administração. É por isso que eu crio os órgãos, as entidades, porque espera-se que com a descentralização das competências você especialize mais o trabalho. E aí perceberam-se que fazia muito mais sentido você ter entidades específicas para arrecadar, porque você consegue municiá-la de estrutura capaz de fazer com que essa arrecadação seja potencializada. Que são os órgãos de fazenda. Quem é que arrecada aqui no estado do Ceará? Secretaria da Fazenda. Quem é que arrecada na Prefeitura de Fortaleza? Secretaria de Finanças do município. Quem é que arrecada no governo federal? Secretaria da Receita Federal. Isso não quer dizer que só eles arrecadam, mas quer dizer que eles são responsáveis por grande parte da arrecadação do governo. Em especial sua arrecadação própria, que provém dos seus tributos, contribuições, multas tributárias. Com que objetivo foi criada essa estrutura? Permitir que eu possa criar um corpo de servidores especializado em cobrar esses valores. Isso otimiza a busca pelo recurso. Só que esses órgãos que arrecadam, eles não executam políticas públicas. Executam as políticas públicas necessárias para garantir a condição do recurso entrar nos cofres do governo. Mas quem é que vai executar políticas públicas de educação? Aí eu vou criar uma estrutura específica para a educação. Porque isso, ao criar essa estrutura, eu começo a juntar nessa equipe pessoas que têm uma especialidade em educação e isso otimiza a prestação do serviço. Saúde, do mesmo jeito. Segurança pública, do mesmo jeito. Para não ficar aquela bagunça, vamos organizar aqui em departamentos, e cada departamento com a sua especialidade. Qual é o problema disso tudo? É porque quem executa não se preocupa em arrecadar. Quem executa só gasta. Quem arrecada só recebe. Como é que eu vou fazer quem executa ter dinheiro para poder gastar na execução das despesas? Quem arrecada repassa para quem executa. Quem arrecada repassa o recurso como transferência financeira concedida.
Quem executa recebe como transferência financeira recebida. Isso não era disciplinado anteriormente. Aí tinha governo que colocava na receita orçamentária, tinha governo que colocava na despesa orçamentária esse recurso, tinha governo que não evidenciava e o balanço financeiro não batia, era uma confusão. Com a criação dessa lacuna aqui e permitindo-se que você controle esses fluxos de natureza financeira, o balanço agora bate. Porque os órgãos que só executam despesa e não arrecadam, recebem recurso via transferência financeira. E o órgão que arrecada e não tem despesa, repassa aquilo que ele transferiu para os órgãos executores como transferência concedida. Isso aqui no governo federal é o que nós chamamos de descentralização financeira de recursos. É aquela história da cota do repasse e do subrepasse, para quem já estudou, né? Aí eles contabilizam cota, repasse e subrepasse via transferência recebida e concedida. A STN, que é quem concentra a arrecadação do tesouro. A Receita Federal arrecada, mas quem administra é a STN. Quando ela libera a cota, transferência financeira concedida. Quem recebe a cota, que é o Ministério, transferência financeira recebida. O Ministério descentraliza esses recursos, se for dentro da sua estrutura, é subrepasse. O Ministério que repassa o subrepasse, transferência concedida. A Secretaria lá do Governo Federal, mas ele não pediu. Então, para calcular o resultado a pagar direto, é só pegar a despesa empenhada menos a despesa paga. Que a Angelina fez a conta ali, deu 2.850. Então aqui vai dar quanto? 857, né? 2.970, se não fiz a conta errada. A despesa empenhada, 16.900. A receita extra orçamentária, no caso os recebimentos extra orçamentários, 2.970. Resposta à letra A. Certo? Alguma dúvida? Viu como quando fala em recebimento extra orçamentário tem que pensar no resto a pagar? Isso tem que ser automático, para você não correr risco. Falou em receita extra orçamentária, meu amigo, tem que calcular o resto a pagar. Ó, a segunda questão, ele trata de informações para calcular o balanço financeiro e ele quer o saldo em espécie do exercício de 2013. Então ele quer que a gente calcule todo o balanço. A não ser que ele tivesse me dado a informação do ano anterior, né? Deixa eu ver se ele deu. Deu não? Mesmo que ele tivesse me dado, eu tinha como calcular não. Ou seja, ele quer, na verdade o que ele quer é que a gente calcule apenas a variação do saldo em espécie decorrente das operações do ano. Então não interessa pra gente saber de fato o saldo anterior. E quer que a gente faça o quê, portanto? Que calcule a variação do caixa pegando apenas as transações. Ele quer só a variação da disponibilidade de um ano para o outro. Nós vamos ter que fazer o quê? Somar o 2 e o 3, subtrair o 5, o 6 e o 7. Então eu vou ter que calcular a receita orçamentária, verificar se tem alguma transferência recebida, somar os ingressos extra orçamentários, subtrair a despesa orçamentária, verificar se tiver alguma transferência concedida e subtrair os desembolsos extra orçamentários. Vamos lá. Começando pela receita orçamentária. Terminador de copiar? Só tem esse problema que eu passo por muito rápido. Bate uma foto aí que é melhor. Esse aqui. Previsão da receita e fixação da despesa. Vai entrar aqui? Lançamento de receita tributária. Vai entrar? E a arrecadação da receita tributária vai entrar? Vai. 28 milhões aqui, ó. Eu vou cortar 3 zeros para ver se cabe aqui. Mas que no R não foi escrever esse negócio. Mas é 28 milhões. Estou colocando 3 zeros a menos só para facilitar aqui as contas.
Lançamento e arrecadação de receitas de serviços. Valor de 6 milhões. Se houver arrecadação, vai entrar aqui, né? Lançamento e arrecadação de outras receitas correntes. Multas de juros de mora, 500 mil. Vai entrar aqui, ó. Na arrecadação. Recebimento de créditos tributários inscritos em dívida ativa, 800 mil. Teve arrecadação, então vai entrar aqui, ó. Arrecadação da receita com alienação de bens de 2 milhões. Teve arrecadação, vai entrar aqui. Pronto, aqui é a receita orçamentária. Qual é a despesa que vai entrar ali? É o empenho, a liquidação, o pagamento. Posso botar direto ao pagamento? Para não precisar considerar. Então, é isso que eu quero que você me respondam. Se você na hora da prova fosse botar a informação aí, você colocar ali o quê? O empenho, a liquidação, o pagamento. Ele está pedindo o resto a pagar? Não. Bote pagamento direto. E aí você não precisa escrever resto a pagar. Ele dá um pagamento? Dá, né? Então eu vou escrever, eu vou colocar o empenho para escrever resto a pagar para quê? Para nada. Ele não está pedindo isso. Pode ir direto para o pagamento. Vamos lá, vamos colocar o pagamento. Pagamento da despesa para o pessoal. 18 milhões. Pagamento de serviço de terceira pessoa jurídica. 1.900.000. Pagamento de outras despesas correntes, material de consumo. 5.500.000. Pagamento de investimentos, obras e instalações. 1.600.000. Pagamento de inversões financeiras. 5.900.000. Aqui vai dar despesa orçamentária. Tem algum? Oi? É o seguinte, se ele não quer saber o resto a pagar, então eu posso fazer direto pelo pagamento. Se ele não te pediu a receita extra orçamentária, ou não te pediu a despesa orçamentária, que são os lugares onde tem resto a pagar, pode estar tudo pelo pagamento. Ele não quer dar um saldo de caixa? Ele me dá a informação do pagamento? Dá. Eu vou até colocar aqui, isso aqui é o pago, certo? Então pode ir para o pago direto, eu não preciso escrever resto a pagar. É um trabalho a menos que eu tenho. Aí eu não tenho que calcular a receita extra, nem a despesa extra? Ou Não, o que acontece é ele te dar a informação do empenho e não dar o pagamento. Aí eu preciso calcular o resto a pagar. Mas ele deu o pagamento, eu vou para o pagamento direto. Certo? Exato.